Graça e paz, família. Estamos aí para mais um vídeo no canal. Hoje vamos ver Jesus em Deuteronômio. Vamos fazer da seguinte forma. Em Deuteronômio vamos ler aonde cita Jesus, aonde fala a respeito de Jesus. No Evangelho de João vamos ver Jesus vivendo de acordo com o que está escrito a seu respeito. Mais à frente, em Atos dos Apóstolos, vamos ver Pedro falando de Jesus vivendo de acordo com o que estava escrito a seu respeito. E como nós devemos receber essa palavra. Então vamos direto ao assunto. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 19. Abre a Bíblia comigo. Vamos tentar ser direto e claro. Aqui o Senhor manda Moisés falar ao povo. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim. A ele ouvirás. A ele vocês têm que ouvir. Moisés falando para o povo. Segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis o grande fogo para que vocês não morram. Aqui está se referindo a uma situação onde Deus queria se manifestar ao povo, só que o povo teve medo. E falou para Moisés, Moisés, fala você com Deus, o que Deus falar com você, você vem e fala com a gente, porque temos medo. Então Deus vai fazer assim, vai usar um intercessor, assim como usou Moisés como intercessor, vai usar Jesus como intercessor. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Observa o próximo versículo, versículo 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Todo aquele que não ouvir as palavras que o profeta falar em nome de Deus, disso Deus vai pedir conta. Quem é esse profeta? Esse profeta é Jesus. Olha, Jesus vivendo de acordo com essa palavra em João. João capítulo 12. Abra a Bíblia comigo. João 12. Versículo 48 e 49. Quem me rejeita, Jesus falando, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, olha só, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O que Jesus estava falando, o que Jesus estava anunciando, o que Jesus estava pregando porque Deus mandou pregar. Ele estava usando as palavras que Deus preparou para que ele dissesse, conforme o livro de Deuteronômio, Moisés profetizou. Conforme Deus mandou Moisés falar para o povo. Aqui está Jesus vivendo de acordo com o que estava escrito, a seu respeito. Agora vamos lá em Atos dos Apóstolos. Pedro falando a respeito de Jesus, vivendo o que a respeito dele estava escrito. Falando de Jesus vivendo o que a respeito dele estava escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Agora é Pedro citando e a forma com que a gente deve receber. Aqui Pedro está falando, está pregando para os judeus naquela época, pregando para os hebreus, pregando para o povo de Israel e serve para a gente. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, ou seja, para serem perdoados os vossos pecados. Tem que se arrepender e se converter, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, tempos de cura, tempos de alívio, tempos de paz, refrigério, e que envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Que Jesus entre no seu coração, que entre no nosso coração.
ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Ele vai estar no céu até quando se cumprir tudo o que Deus disse, olha só, até o tempo da restauração, de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, aqui começa Pedro citando que a respeito de Jesus foi dito. Disse Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Aqui usa o termo será exterminada do meio do povo. Lá quando Moisés fala, disse que Deus pedirá conta de todo aquele que não ouvir. Jesus, quando disse as palavras mesmo vão julgar vocês. Porque o que eu digo não é de mim mesmo, é de Deus. Naquele grande dia, Deus vai falar contigo que está ouvindo essa mensagem. Deus vai falar contigo que já ouviu a palavra, só que não quer dar o braço a torcer. Não quer largar o pecado, não quer largar a maldade, não quer se arrepender, não quer se converter. Deus vai pedir conta disso. Você ouviu a palavra, mas não se converteu. Você ouviu a palavra naquele vídeo, não se converteu. Você visitou a igreja, não se converteu. Você tinha Bíblia em casa, você podia comprar uma Bíblia, você podia buscar entender, você podia dedicar tempo, mas você preferiu dedicar tempo à curtição, à farra, às vaidades do mundo. Você está trocando Deus pelo mundo. Aquela pessoa que vive dessa forma está trocando as coisas de Deus pelo mundo, está trocando a salvação pelo mundo, porque está ignorando as palavras de Deus. Não ignora as palavras de Deus, porque naquele grande dia ele pedirá contas. Então hoje podemos ver Jesus em Deuteronômio. Podemos ver Jesus vivendo de acordo com o que estava escrito a seu respeito. E podemos ver Pedro citando Jesus em uma de suas pregações. Estamos aqui agora falando e ouvindo a respeito de Jesus. E a principal mensagem nessa citação aqui é que não podemos ignorar as palavras de Deus pela boca de Jesus. Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo.